Salve, salve família. Uma boa noite. Antes de falar sobre o jogo, né, a partida do Vasco e sobre outros assuntos relacionados à rodada do Brasileirão, gostaria de pedir para vocês, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, com a família, comenta nos vídeos, dá um gostei para ajudar o canal a crescer. Beleza, galera? E para quem for inscrito, compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos lá. Galera, eu acho assim que desde o jogo contra o Curitiba, que o Vasco deu aquela goleada de 5-1, daquele jogo para frente o Vasco não vem apresentando um bom futebol com o Vicente, como vinha apresentando. Jogou mal contra o Atlético Mineiro, Atlético não, América Mineiro toda me atrapalha. Contra o América Mineiro, empatou com o Bahia, que não jogou bem. Acho que foi com o Bahia, não foi? Perdeu para o Santos, empatou com o São Paulo. Beleza, que o São Paulo é bem mais time do que o Santos. Mas o São Paulo não estava num bom dia. O Vasco teve oportunidade, teve chances. Se o Vasco tivesse forçado mais, tivesse com vontade de jogar, de ganhar, ele tinha ganho aquele jogo. Porque estava muito nítido. Assim como eu falei no jogo contra o Santos, o São Paulo também era da mesma forma. O Vasco não vem marcando sob pressão. E com o Santos, se você marcasse sob pressão, o Santos ia entregar do mesmo jeito contra o São Paulo. Quando começou o jogo, teve umas 3 bolas que o São Paulo errou, porque o Vasco fez um mínimo de pressão no meio campo, não foi nem para trás, ali no sistema defensivo do São Paulo. E os caras errou várias vezes, mostrando que, pô, se os caras viu que tava apertando um pouquinho, os caras estavam errando, parece que os caras não têm consciência de decisão. Olha, se a gente pressionar mais em cima, os caras vão entregar a paçoca. Mas não, tava nítido que os caras estavam se apertasse, se o Vasco marcasse sob pressão na área, na grande área do São Paulo, o São Paulo ia entregar em algum momento. O Vasco estava deixando muito o São Paulo jogar assim como deixou o Santos. Os jogadores tinham espaço para receber a bola, para tocar, para fazer o que queria. Então esses últimos jogos do Vasco vem desanimador, porque tá muito espaçado, o time está muito espaçado. Parece que aquele time que tava com gana, com fome de jogo, sumiu, porque os caras não marcam mais sob pressão, os caras não marcam mais em cima, deixa os caras jogar à vontade, tocar à vontade. O Vasco só fica do meio de campo para trás. Então, o time adversário, da, desde o sistema defensivo até o meio de campo, ele consegue trocar a bola facilmente, porque o Vasco não faz pressão. Aí, o Vasco só fica até o meio de campo. Ele só faz um pouco de pressão ali no meio do campo. E isso, em alguns times que tem jogador qualificado, o cara vai saber o que fazer com a bola. O cara vai dar um enfiado, o cara vai dar um passo diferenciado que vai deixar outro na cara do gol. Então você não pode dar espaço para o time jogar, para o time ter posse de bola e nem trabalhar a bola com tanta tranquilidade. O Vasco estava jogando em casa. Estava jogando em casa com a nossa torcida, né? Então quem tinha que propor o jogo era o Vasco. O Vasco que tinha que botar pressão em cima do São Paulo. Não o São Paulo em cima do Vasco. A maioria dos torcedores que foram ficaram decepcionados na postura do time. Porque o torcedor lutou achando que o time ia jogar com vontade, com sangue nos olhos. Mas não. O time jogou. A forma que o time estava jogando, estava parecendo que o empate estava bom e maravilhoso. Eu sei que o Vasco teve algumas oportunidades. Teve. Mas o São Paulo também teve várias oportunidades. Se não fosse o pênalti defendido, o Vasco já tinha perdido mais um jogo. Por causa de besteira. Por causa de, de, desse tipo de coisa que estão deixando de jogar e dando espaço para jogador, entendeu? Então, se o Vasco tivesse saído derrotado, tinha sido pior.
Então, por incrível que pareça, parece que quando o Vasco ganhou do Curitiba, os jogadores criaram uma marra absurda. Porque ele não ganhou de 5-1 do Curitiba, vai ganhar fácil de todo mundo sem fazer esforço. E desde então já vai 3 jogos, né, que o Vasco desse jogo não vem jogando bem, não vem mostrando bom futebol. E o que acontece? Diferentemente do Vasco, né, porque o Vasco ganhou de 5-1 do Curitiba, mas parece que criou aquele tipo de salto alto, né? Criou aquele tipo de salto alto. E do outro lado, o Santos, que ganhou do Vasco de 4, não foi de 4 a 1, alguma coisa assim. Mas parece que o Vasco foi o Santos acordar. Então, o Santos ganhou do Vasco e criou confiança. E agora já vai no terceiro jogo. No terceiro jogo sem perder. Já a terceira vitória. Ele ganhou hoje do Palmeiras. Entendeu? Ganhou hoje do Palmeiras. Coisa que era para o Vasco ter feito isso. Ganhou bem do Curitiba. Era para ter ganhado. Todo mundo falou assim, pô, o Vasco ganhou bem do Curitiba, agora o time vai criar confiança, vai conseguir deslanchar. Mas não, foi ao contrário. O time ganhou bem do Curitiba, criou um salto alto e os jogadores deixaram de jogar por causa disso, porque ganharam bem e acharam que ia ganhar de qualquer forma de todos os outros. E tá aí o resultado. O Santos está deslanchando, né? O Vasco voltou para a zona de rebaixamento, né? Porque o Vasco somou 1 ponto e o Santos somou 3. A gente tava na expectativa do Palmeiras ganhar, mas aí deu confiança pro Santos. Agora o Santos tá deslanchando. E a parte da gente que a gente era para fazer, não fez. Porque a gente era para ter ganhado do São Paulo, entendeu? Porque se a gente ganhasse do São Paulo, mesmo que o Santos tivesse ganhado, mas a diferença ia continuar pouca. Mas a diferença agora está aumentando. Porque o Vasco não está fazendo a parte dele. O Vasco, quando tem um jogo que não é tão difícil, quando a gente imagina assim, poxa, o jogo pro Vasco vai ser muito difícil. Aí parece que o time adversário, naquele jogo contra o Vasco, não consegue jogar tão bem como vem jogando nas outras partidas e acaba dando uma oportunidade para o Vasco. Só que o Vasco não aproveita. E muitas vezes o Vasco também não quer jogar bola, porque deixa o adversário com a bola a todo momento, deixa o adversário muito livre para trocar a bola, para fazer o que quiser com a bola e acaba tendo maus resultados que interferem no desempenho e na colocação. O time estava indo bem, conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas já começou a ter aquela caída. E os resultados estão sendo péssimos. O Vasco precisa somar. E os times de baixo estão começando a somar. Os times abaixo do Vasco estão começando a somar. O problema é esse. O Santos já está na terceira vitória consecutiva. Hoje, até o Curitiba hoje ganhou do Atlético Mineiro. O Curitiba ganhou do Atlético Mineiro e empurrou o América Mineiro mais para baixo. Subiu um andar. Aí, meus caros amigos, como é que fica? Se o Vasco continuar nessa decrescente e os times abaixo continuar crescendo da forma que está, ganhando os seus jogos, fica difícil. E está parecendo, no desenrolar das coisas como está indo, está parecendo que as coisas vão ser igual à Série B do ano passado, que foi até o último jogo para poder se classificar para a primeira divisão. E as coisas estão dando a impressão que parece que vai ser até o último jogo para ver se o Vasco continua na primeira divisão. E isso é péssimo, porque o Vasco teve oportunidades de ganhar as suas partidas, de fazer os seus resultados e não fez, principalmente em confronto direto. Todos os confrontos diretos que o Vasco teve, ele perdeu para os times que era confronto direto. Aí fica difícil você se recuperar. Aí quando você precisa somar ponto, você não soma. E os que estão abaixo de você estão conseguindo somar. Então, obviamente, vai chegar uma hora que os caras vão conseguir te ultrapassar, porque os caras estão somando e você não. Entendeu?
Aí o Vasco já há 2 rodadas já volta para a zona de rebaixamento. Passou mal período na zona de rebaixamento, quando conseguiu sair, né, só sentiu aquele gostinho pouco de estar fora da zona de rebaixamento. Já voltou de novo. Já 2 partidas que volta. Porque não está conseguindo fazer o resultado. Não está conseguindo mostrar um bom futebol. Não está conseguindo agradar a torcida novamente. O torcedor vascaíno está começando a voltar a ficar com aquela velha desconfiança. De começar a ter medo do time. Porque, infelizmente, o time caiu de produção. Simplesmente caiu de produção. E alguns lances, você vê que volta a ser aquele time anterior, que na hora de definir uma jogada, se enrolava, tomava a decisão errada. E tá ficando complicado. Vai ter essa data FIFA para os caras treinar. Né? Que teve a parada que o Vasco teve da outra vez, sobre aproveitar e conseguiu ter uma sequência boa. Espero que essa parada também faça algo bom igual fez a primeira, né, para o Vasco ter uma sequência boa. Mas o técnico tem que chegar junto, dar uma bronca em todo mundo, acordar todo mundo, e os jogadores têm que criar vergonha na cara, porque eles estão começando a se, de uma certa forma, fazer um corpo mole. Poxa, eu assisti o jogo do São Paulo com muita raiva, porque se você analisar o jogo do São Paulo, eu via vários lances dos jogadores desistindo da jogada. Desistindo. E jogadas simples. Os caras estavam desistindo. Os caras corriam e não conseguia. Pronto, ficava parado, reclamando. Meu irmão, não conseguiu. Corre, tenta recuperar, faz alguma coisa. Mas não, os caras desistiam da jogada, ficava reclamando com outro jogador, com outro companheiro. Poxa, errou, não deu. Força, tenta de novo, corre atrás, tenta recuperar. Mas não, o time contra o São Paulo estava muito disperso. Os caras desistindo de todas as jogadas muito fácil. Desistiram de tudo. Tava, parece que o time tava jogando sem ânimo, sem vontade, sem gana. Poxa, e o que a gente tava admirando no Vasco era isso. Era o time tava jogando com gana, com vontade, com sangue nos olhos, com vontade de jogar futebol, mesmo que não tinha tanta qualidade, mas estava conseguindo desenvolver, estava brigando, estava lutando, conseguia recuperar a bola, conseguia sair no contra-ataque, conseguia fazer a jogada. E a gente estava abraçando esse Vasco, puxa. E o Vasco agora está fazendo justamente o contrário. Os caras estão sem vontade de jogar, estão sem gana, estão desistindo muito fácil da jogada. E, poxa, dá pena do Verrete, velho. Contra o São Paulo, o cara correu, foi pra ponta, o cara tentou fazer as coisas sozinho, meu irmão. O cara tava isolado lá na frente. Quando o Vasco tinha uma jogada de ataque, poxa, não tinha ninguém acompanhando a jogada. Vamos supor, se o Peck saia numa jogada de contra-ataque pela ponta, não tinha ninguém acompanhando ele para receber a bola, para tentar fazer o gol. Não. O Peck, quando olhava, não tinha ninguém, tinha que prender a bola até para chegar alguém. Poxa. E nos últimos jogos parece assim, o Vasco quando ataca, parece que tem 12, 13 do time adversário e do Vasco tem 7. Porque o Vasco sai no contra-ataque, quando tu olha lá atrás, na zaga do time adversário tá cheio. Aí quando é no Vasco que tu olha a zaga do Vasco quando vai para se defender, tá faltando jogador. Não tem jogador para atacar na frente e não tem jogador para defender. Eu não sei o que acontece. Porque o que está acontecendo? Porque os jogadores estão desistindo e estão ficando parados. Porque na hora de atacar, só um corre, outros não. Aí o cara chega sozinho. Tem que segurar a bola e voltar. Na hora de se defender, que é para recuperar a bola, desiste das jogadas, fica parado, uns volta para defender, outros não, e o time adversário sai junto. Então, sempre que o time adversário sai numa melhor quantidade, tanto para defender como para atacar.
atacar. Porque o Vasco está dando muito espaço e está desistindo muito fácil da jogada desses últimos 3 jogos. Coisas que não estava fazendo nos jogos anteriores. O Vasco, quando atacava, a galera ia junto. Alguém, se apresentava os jogadores. Rossi, Peck, Verrete, Paulinho, Praxedes. Se apresentavam ali na frente. Para defender, o Paulinho voltava, o Peck volta, o Medel dá aquela garra, o Léo, o Piton. Mas você não vê mais os caras voltando. Alguns voltam, outros não, e fica aquele buraco. É um buraco no meio, é um buraco no ataque, mas principalmente o Vasco tem um buraco enorme no meio do campo. Um buraco enorme. Os times adversários conseguem rodar a bola muito fácil no meio campo. Esses últimos 3 jogos, os caras brincou no meio campo. Brincou no meio campo. Porque eles deixavam tocar, eles tinham espaço de sair da zaga até o meio campo muito fácil. Então, quando você dá ao adversário essa opção de estar com a bola, tocando a bola, sem apertar a marcação, tu vai dar a chance do cara fazer o gol. Porque o cara vai achar um passe, vai achar um toque, vai achar um cara passando. E é difícil. E esse jogo agora contra o Fortaleza vai ser muito difícil, mesmo que seja em São Januário novamente. Porque contra o São Paulo, o São Januário lotado, o time não jogou bem, não jogou com vontade. Quem garante que o time vai jogar com vontade contra o Fortaleza? A gente não tem. Possa ser que sim, possa ser que não. A gente não tem a certeza. E olha que o Fortaleza vem jogando bem. É tanto que o Fortaleza está ali, ó, entre os primeiros ali. Né? Tá em quarto, quinto, sei lá, sexto, ali da tabela. Então, o Fortaleza tem um bom time, que dá trabalho para qualquer um. Vem jogando um bom futebol. Entendeu? E não vai ser fácil o Vasco ganhar do Fortaleza, não. É muito difícil. Se o Vasco vier jogar da forma que jogou nesses últimos 3 jogos e como jogou contra o Fortaleza, não ganha. Infelizmente não ganha. Não ganha. Porque o Fortaleza tanto joga muito bem fora de casa como dentro de casa. O Fortaleza joga muito, está jogando muito bem, tem um time muito bem formado. Infelizmente. Então esses dias que tem aí de pausa, tem que aproveitar, o técnico tem que chamar o jogador, tem que puxar na orelha de cada um, tem que botar para quebrar em tudinho para os caras criar vontade de ter aquela grande jogar novamente. Tomara que o Rossi jogue, volte a jogar, né? Porque a gente precisa do Rossi, porque o Rossi é aquele cara que tava fazendo a diferença. Infelizmente o Rossi tava fazendo a diferença, entendeu? E então, galera, essa é a minha opinião aí do jogo contra o São Paulo e também minha opinião em termos geral do grupo como é que tá, do time do Vasco como é que tá. E as coisas estão começando a complicar novamente. Uma coisa que não era para complicar tanto, uma coisa que não era para estar dessa forma, porque o Vasco estava indo bem. E o Vasco não precisava jogar muito para ganhar os últimos jogos que teve, não. Esses últimos 3 não. Só bastava o Vasco jogar só um pouco a mais. Que ele conseguia fazer o gol e ganhar os jogos que ele perdeu ou empatou. Porque ele teve a oportunidade. Infelizmente, o adversário deu várias oportunidades para o Vasco. E o Vasco não quis jogar. Deu a bola para o adversário e deixava o adversário jogar à vontade. E aí fica difícil ganhar dessa forma. Então, galera, esse é mais um vídeo aí. Um grande abraço para vocês. Vascaíno para Vascaíno. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.